Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um livro muito interessante da literatura mexicana chamado simplesmente de Aura, do escritor Carlos Fuentes, publicado no Brasil pela LPM com tradução de Olga Savari. Esse livro foi uma ótima surpresa. Eu comecei a ler de forma descompromissada, mas acabei me deparando com uma obra bastante criativa, que intercala de forma envolvente a questão do real com o irreal. O livro Aura é uma obra que dialoga um pouco tanto com o gótico e o horror, quanto também com o próprio realismo mágico. Além disso, esse livro foi bastante relevante no cenário do chamado boom latino-americano, que foi uma situação em que o próprio Carlos Fuentes teve um papel importante. Para quem não conhece, o boom latino-americano foi um movimento que ocorreu nas décadas de 60 e 70, algo que ajudou a fortalecer muito a identidade da literatura da nossa região. Nesse contexto, várias obras de autores latino-americanos começaram a ganhar destaque fora do continente, em especial na Europa e nos Estados Unidos. Não existe um consenso sobre qual foi o livro mais importante ou qual livro deu início a esse movimento, mas alguns atribuem a clássicos como 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, ou também O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Além desses dois, diversos escritores e escritoras da América do Sul e América Central também ganharam destaque. Entre eles temos, por exemplo, o Mário Vargas Llosa, a Silvina Ocampo, o Jorge Amado, a Maria Luísa Bumbal, o Augusto Roa Bastos, o Juan Carlos Onetti, entre vários outros. O próprio Carlos Fuentes, que é um dos escritores mais importantes da literatura mexicana, ao lado de autores como Juan Rulfo e Otávio Paz, também foi uma figura muito importante nesse movimento, sendo inclusive um dos mais lembrados. Um fato curioso é que bem no início de tudo, em 1962, o autor teve um daqueles anos quase milagrosos, já que no período de apenas um ano, ele publicou duas obras que futuramente seriam consideradas como suas obras-primas, um livro chamado A Morte de Artêmio Cruz e outro chamado Aura. Infelizmente, o primeiro que eu citei, A Morte de Artêmio Cruz, é um livro que está esgotado há bastante tempo e não tem nenhuma edição nova sendo publicada. E o Aura, ele ainda está disponível, mas já está começando a dar sinais de que vai ficar mais complicado de encontrar. O livro já está ficando um pouquinho mais caro e tal, mas você ainda consegue achar essa obra aqui em sebos e ela também está disponível em e-book. É triste isso, né? Eu percebo que, de tempos em tempos, algum livro importante da literatura latino-americana esgota e custa voltar, custa retornar aqui para o mercado de livros, né? No nosso mercado de livros. É muito comum isso acontecer, algum livro importante. Isso quando um determinado livro sequer tem uma tradução recente, o que é algo que também acontece com uma certa frequência. Algum livro importante que só foi publicado sei lá quantos anos atrás e nós não temos uma edição nova, né? É uma coisa que realmente é complicado. Por sorte, nós temos algumas iniciativas legais, geralmente ali no Catarse ou com editoras, né, tipo a Pinard, a Moinhos, que são um pouco mais focadas nesse nicho da literatura latino-americana. E outros casos também de editoras que publicam livros desse tipo. Agora, falando especificamente sobre o livro Aura, nós acompanhamos nessa obra um historiador, um jovem historiador chamado Felipe Monteiro, que num certo dia estava olhando o jornal e percebeu ali um anúncio de emprego que se encaixava perfeitamente no seu perfil. O anúncio solicitava, como eu falei antes, um historiador jovem, também que fosse uma pessoa muito organizada e que tivesse fluência em francês. Além disso, o salário era muito bom e dava hospedagem e comida. Curioso com isso tudo, o Felipe resolve visitar o endereço informado. Só que ao chegar lá, as coisas já começam a ficar estranhas por si só. Ao entrar na casa, ele percebe que está tudo completamente escuro, com um forte cheiro de umidade. Lá dentro, ele é guiado por uma voz até chegar num quarto onde estava deitada na cama uma senhora bem idosa, quase à beira da morte, chamada Consuelo. Essa senhora explica para o Felipe o que ele teria que fazer, que no caso seria continuar escrevendo as memórias do seu falecido marido, tudo isso se utilizando de alguns documentos antigos.
Ele também deveria dormir naquela mesma propriedade. Ele teria um quarto exclusivo para ele, num local bem mais iluminado. Além disso, ele receberia, como eu falei antes também, um excelente salário e também refeições diárias, além de cuidados que ele teria por parte da Aura, que no caso é uma jovem também, a sobrinha dessa idosa, que mora naquele mesmo local e também ajuda nos cuidados da sua tia. Como o dinheiro seria de grande ajuda para outros projetos seus, o Felipe acaba aceitando, meio receoso, aquela proposta de emprego. Ele então passa a viver naquela casa estranha e também a receber visitas eventuais da Aura, que por sua vez chama muito atenção por conta dos seus olhos verdes e também por ser uma mulher extremamente bonita. Com o passar do tempo, duas coisas começam a acontecer. Uma, que o protagonista começa a se interessar cada vez mais pela Aura. A outra é que ele começa a perceber coisas muito esquisitas naquela casa, coisas que acontecem por ali e que lembram muitas vezes uma espécie de sonho. A realidade começa a se tornar mais difícil de distinguir. Algumas partes da casa e também alguns animais aparecem e desaparecem repentinamente. Além disso, a idosa e a sua sobrinha muitas vezes tomam algumas atitudes muito incompreensíveis, muito estranhas. É no decorrer da leitura, então, que nós vamos, pouco a pouco, meio que juntando, né, as peças desse quebra-cabeça e começando também a compreender de fato o que estava acontecendo naquele local sombrio, naquele local perturbador. Aura é um livro pequeno, de pouco mais de 70 páginas, mas que consegue criar facilmente um sentimento de angústia nos leitores, talvez por conta de todo o clima claustrofóbico que ele possui. A descrição das sombras, da escuridão, da ruína da mansão, dos móveis antigos, do cheiro de mofo, dos ratos, tudo isso contribui nesse sentido. É um livro que cria uma constante sensação de incômodo, mas ao mesmo tempo também desperta muita curiosidade. Tudo isso é reforçado pelo fato do livro ser narrado em segunda pessoa, o que dá uma sensação de que tudo que acontece aqui tem uma relação direta conosco. Uma outra coisa importante de comentar é que Aura é um livro cheio de simbolismos e com muita coisa nas entrelinhas, o que exige uma leitura mais atenta, mesmo sendo um livro com poucas páginas. Eu acho muito interessante prestar atenção no que representa cada personagem e também como coisas como a passagem do tempo, a memória, o amor, a juventude são aspectos muito importantes para o desenrolar dos acontecimentos. O Carlos Fuentes meio que nos joga de um lado para o outro, nos deixa um pouco confusos com relação ao que é realidade e o que não é. É mais para metade ali, metade perto do final, talvez que nós conseguimos ligar os pontos e entender com mais clareza o que estava acontecendo. A partir daí o resultado pode ser bastante perturbador, né? Eu acho que tem algumas coisas no final que são mais concretas, enquanto outras são mais ali relacionadas com uma interpretação dos leitores. Pessoal, a partir de agora eu vou fazer alguns comentários com spoiler sobre essa obra, falando principalmente sobre a minha interpretação dos personagens. Se você não gosta de spoiler, eu realmente aconselho a terminar esse livro primeiro e depois retornar aqui pro nosso vídeo, né? Lembrando que o livro ele tem disponível em e-book. E o e-book nem é tão caro assim, pelo menos nesse momento que eu tô publicando o vídeo, né? Que eu tô lançando esse vídeo aqui para vocês. Então vale a pena, você pega o e-book, lê rapidinho e depois volta para cá. Isso, como eu falei, se você se incomodar com spoiler, se não, é só continuar aí no vídeo. Para quem já vai, eu agradeço muito por ter assistido a resenha até aqui e te peço também para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda muito o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso e também para me seguir nas redes sociais. Começando então os comentários com spoiler, o livro Aura é uma obra que mexe muito com a questão do duplo, tão comum na literatura, né? Só que nesse caso em específico, essa questão é muito conectada com elementos sobrenaturais com raízes um tanto quanto perversas.
Na minha interpretação, aura é um tipo de assombração, é uma espécie de reflexo no espelho da senhora Consuelo, que de alguma maneira conseguiu ter acesso à sua própria juventude, ter acesso àquele momento em que ela era desejada por ser muito atraente. Parece algo meio retrato de Dorian Gray, só que também conectado com um tipo de pacto demoníaco. A impressão que eu tive foi de que aquela senhora fazia sacrifícios em troca desse poder. Talvez daí venha aquela parte dos gatos pegando fogo no jardim. Existem outros simbolismos desse tipo também, como por exemplo quando a Aura estava cortando um cabrito como se fosse uma açougueira, ficando com o corpo todo ensanguentada. E também tem um momento em que a senhora Consuelo está rezando para um altar que contém figuras de demônios sorridentes. O pacto também parece ter uma relação com amor. Ele parece ter sido realizado, inclusive, pela senhora Consuelo por conta de todo o amor que ela tinha pelo seu marido. Como nós vemos, o Felipe, ele acaba sendo uma espécie de representação daquele falecido marido, né? De forma que ele vai mostrando, por exemplo, um grande interesse, um interesse quase que obsessivo pela Aura, aquela que no futuro se tornaria sua esposa. Justamente por isso que ele escreve as memórias do marido, já que aquelas memórias na verdade são suas. E por isso também que o anúncio se encaixava tão bem nas suas características. Ainda assim, eu tenho certeza que existem várias outras possibilidades de interpretação para esse livro aqui. Aura é uma obra de uma riqueza incrível, um livro com muitas camadas, que realmente te coloca para refletir, te coloca para tentar descobrir de alguma maneira aquilo que o autor quer te mostrar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje, desse livro tão importante da literatura mexicana. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje. E aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e de me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!